Olá a todos, sejam muito bem-vindos para nossa primeira aula de conhecimentos pedagógicos. Meu nome é Adriano Martins e eu vou estar com vocês nas próximas aulas para tratar desse tema tão importante. Sejam muito bem-vindos, eu estou muito feliz de estar iniciando esse novo projeto com vocês, esse novo momento na carreira de vocês. É claro que nós teremos aqui momentos de muita aula, muita dedicação, eu aqui e você aí. Combinados então? Eu quero nessa primeira aula não só me apresentar, falar quem eu sou, mas eu quero também mostrar para vocês esse projeto. O que vai acontecer aqui? Afinal de contas, você que adquiriu o curso, você que está nos acompanhando, você está pensando assim, nossa, vou começar uma vida nova, vou começar a me dedicar aos estudos, mas como é que isso vai funcionar? Então, resolvemos nesse momento dedicar esses primeiros minutos para falar desse projeto que você está entrando, tá bom? Combinado? Fico feliz de estar aqui com vocês, eu tenho certeza que nós teremos momentos grandiosos aqui. Bacana? Eu quero colocar para vocês na tela, você vai me acompanhar aí, que esse projeto CEMED faz parte do Sou Concurseiro Vou Passar. Você está aqui no Sou Concurseiro Vou Passar, sou seu professor neste momento e eu quero mostrar para vocês esse projeto da CEMED. Você, para ser professor da CEMED, logicamente, vai passar por alguns estágios, alguns momentos e como isso acontece, né? Eu quero mostrar para vocês primeiro que o que estudar. As pessoas me encontram e falam, Adriano, o que eu tenho que estudar para passar no concurso da CEMED? Você concorda comigo que eu estou falando talvez para pessoas que nunca se prepararam ainda, não sabe como funciona o mundo do concurso e é claro, a gente está aqui para ajudar você, tá bom? Então fica tranquilo, fica calmo, agora senta aí no seu cantinho, na sua mesa, pega o seu celular, o seu tablet ou o seu computador, se afasta de barulho, deixa menino de lado, deixa seu marido no outro canto ou sua esposa no outro canto, se concentra nessas aulas, você vai vir comigo. Mas, Adriano, o que eu devo estudar? Né? O que eu devo estudar? Eu vou dar algumas dicas para vocês. A primeira delas é que conhecimentos pedagógicos é lógico que vai cair na sua prova, né? Deixa eu só mudar aqui o pincelzinho. Adriano, conhecimentos pedagógicos. Esse tópico aqui, tão certo como amanhã vai chegar, esse tópico é recorrente em provas de concurso público para professores. Conhecimentos pedagógicos. Adriano, você vai me ensinar a dar aula? Não é isso. A minha finalidade aqui é facilitar sua vida para você passar nesse concurso público. Mas, logicamente, muitas vezes aqui vamos entrar em tópicos do seu dia a dia. Mas eu quero chamar a atenção para você, eu vou até voltar aqui para minha tela para você me ver por completo aqui, tá? Vou falar uma coisa para você. Preparatório de concurso público para professor não é o que você faz no seu dia a dia na escola. Eu ouço muitas pessoas falarem, Adriano, o meu dia a dia na escola já é suficiente para eu me preparar para a prova de concurso público. Eu digo a vocês que isso não é verdade. Tá? Aliás, as bancas querem exatamente isso, separar quem só tem a base prática e não tem a base teórica, ou seja, não é aprofundado dentro das teorias. E devido a isso, os examinadores eles costumam colocar bastante questões de prova para saber diferenciar de quem só tem essa prática e não está fundamentado na teoria. E aí você me pergunta assim, então, Adriano, como nós vamos estudar? Nós vamos estudar exatamente os dois princípios aqui, que é tanto a prática quanto a teoria. Porque na hora da sua prova, alguns professores possuem vícios. Eu vou olha bem para mim agora, tá? Se você acha que algumas coisas do seu dia a dia são comuns ou corretas, ou certas, ou justificáveis, na hora da prova, não é assim que o examinador quer ouvir. Eu vou dar um exemplo. Para você. Imagina que o examinador pergunta a avaliação da aprendizagem e a pergunta vem assim, é correto afirmar que a avaliação da aprendizagem é, 2 pontos, letra A,
provas, exames, questões, exercícios, e a pessoa do seu dia a dia vai olhar assim, avaliação de aprendizagem é isso, é prova, exame, é nota, é reprovar, aprovar, e a avaliação de aprendizagem não é isso. A teoria mesmo da avaliação de aprendizagem não é essa, né? Então veja que, outro exemplo, imagina então que vem aqui a questão da prova, é correto afirmar que currículo é, 2 pontos, letra A, grade de disciplinas, conteúdos programáticos, planos de curso, e a pessoa vai lembrar, currículo é exatamente isso, e não é. A teoria do currículo é muito grande, o currículo formal sim, é o currículo prescrito que vai às escolas, mas é apenas uma parte. Então você percebe que o seu dia a dia muitas vezes não está exatamente de acordo com o que deveria ser. Eu vou chamar isso de vícios, tá bom? Então, muitas vezes eu vou olhar para você e vou falar, nesse momento você vai ter que quebrar os seus conceitos anteriores, você vai ter que esquecer aquilo para poder incluir conceitos novos e conceitos que o examinador quer ouvir na prova. Agora, eu preciso que você entenda o seguinte, tá? Adriano, na hora da prova, você está me dizendo que eu tenho que responder aquilo que o examinador quer ouvir. Exatamente. Ele não vai perguntar a sua opinião, tá? O examinador, na hora da prova, querido professor, ele não vai colocar os candidatos em semicírculo, não vai pedir, não vai perguntar os sentimentos, não vai perguntar... Não. A hora da prova é conteúdo. A hora da prova é separar meninos dos adultos. A hora da prova, meus amados, não é uma questão assim, vamos falar do que eu acho, o que é certo. Não é isso. Então, o examinador quer ouvir você falar e você vai responder aquilo que ele quer ouvir. Combinados? Eu falo isso porque muitos professores do seu dia a dia, eles são acostumados em uma maneira... E eu preciso que você fique atento quanto a isso. Combinado? Eu vou colocar novamente aqui a tela, né, para você que está chegando aqui agora, né? Eu tenho um pincelzinho aqui, eu tenho aqui as projeções, ó, vou colocar aqui para você, tá vendo? E aí a gente vai marcando, vai escrevendo, é uma maravilha isso aqui, vocês vão gostar. Então, primeiro tópico, conhecimentos pedagógicos. Segundo tópico, olha o que vai cair na sua prova. Legislação da educação. Teremos aulas aqui de legislação da educação. Mas, Adriano, eu não conheço nada de leis. Não se preocupe. Combinado? Eu vou entender que professor e leis não combinam muito. Muitos dos professores não têm a menor formação da área de direito, termos jurídicos, normas jurídicas. Não tem problema, meu amigo. Calma. Vai dar certo, você consegue. Eu vou partir do princípio de que você não sabe coisas bem simples e aí a gente vai dar aquela revisada tranquila, a gente vai explicar determinados pontos e você vai compreender porque as provas de concurso público que tratam esse tema aqui, ó, olha o tema, legislação da educação, não vão perguntar para vocês coisas ultra mega powerful não, é coisa para professor. Se você pegar uma prova para escrivão, uma prova para procurador, uma prova para defensor, esse tipo de prova é um nível alto, é um nível muito mais difícil, um linguajar mais complicado. As questões de prova que envolvem professor na área de legislação e educação não são desse jeito, tá bom? Agora, a dica que eu dou para vocês é o seguinte, mais da metade, maior parte das questões de prova é a letra da lei, tá? Adriano, como assim letra da lei? Eu vou voltar novamente a tela comigo, você vai me olhar aqui e eu vou te explicar que você vai saber que a lei é o preto no branco. A questão da prova, muitas vezes, ele pede exatamente o que está escrito lá. E aí você vira para mim agora e se desespera. Você fala, Adriano, eu não entendo nada de legislação, como é que eu vou me preparar? Calma também, porque nós temos a solução para vocês.
Aqui eu vou estar com vocês explicando o que significa a legislação da educação. Vai vir outro professor que vai te ensinar também a como você se organizar, para você fazer os mnemônicos, memorizar. Mas a finalidade maior é que você tenha a capacidade de responder isso e com confiança e tranquilidade, tá bom? Mas Adriano, você ainda tá você ainda pode estar inquieto ainda. Eu consigo? Você consegue. Tá? Nós temos muitos alunos aprovados, eu fico feliz quando eu encontro o aluno e falo: Adriano, eu gabaritei a tua disciplina, Adriano, porque caiu exatamente aquilo que você falava. Adriano, eu fui fazer a prova de professor e a sua disciplina foi a que me salvou, porque eu acertei tudo. Eu vou dizer para você, na hora de estudar, o que é importante. Aquilo que não é importante, deixa que o teu concorrente estude. Eu vou dar um exemplo, Na área de educação para as provas da prefeitura, na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tem um trecho que fala sobre a graduação e a pós-graduação, ou seja, o ensino superior. Nenhuma questão de prova vem dali, nenhuma. Você não encontra provas para a prefeitura, para professores de 1º ao 5º ano, professores de educação infantil, como essa prova, 6º ao 9º. Nenhuma questão vem, questão da extensão, da pesquisa, do conhecimento, não tem. Então, a gente vai mencionar, a gente vai explicar, mas vai se deter naquilo que é mais importante e deixa o seu concorrente ficar ali desesperado. Porque, olha só isso aqui, olha só essa telinha aqui, porque legislação é texto de lei e tem professor que não é acostumado e o texto também não ajuda muito, porque não é uma história em quadrinhos, não é um conto, não é uma prosa, não, é uma leitura, mas que necessita de sua atenção especial, ok? Combinados? Vamos então aqui trabalhar conhecimentos pedagógicos, vamos trabalhar a legislação da educação e, é claro, outra coisa que você vai precisar estudar é o conhecimento específico da sua área. Professor de história, conhecimentos específicos de história. Professor de língua portuguesa, conhecimentos específicos de língua portuguesa. De educação infantil, 1º ao 5º, para pedagogo, conhecimentos específicos da área de pedagogo. As questões de prova que vem aqui são específicos do cargo que está concorrendo no edital. Bacana? Eu vou avançar então, mais uma tela aqui com vocês. Adriano, quais foram os cargos da CEMED anterior? Para você ter uma noção melhor do que está acontecendo, eu listei alguns cargos aqui, todos os cargos que caíram para professor do edital anterior. E já temos novidade que nesse edital vão vir outros. Nesse edital vão vir outros cargos. Eu vou mudar aqui a cor do meu pincelzinho. Então esses foram os cargos de professor, educação infantil, língua inglesa, história. Você vai se lembrar que esse concurso da CEMED é para professor do 1º ao 5º ano, ok? Nós chamamos de séries iniciais. E também para professor do 6º ao 9º. 6º ao 9º ano. Que você vai se lembrar que já são matérias separadas, já inclui inglês, já inclui educação física, artes, tudo separadinho, ok? E além disso, aliás, e antes disso, nós temos os professores que vão concorrer para o cargo de educação infantil, né? Professores que vão trabalhar em CEMEIS, o Centro Municipal de Educação Infantil da CEMED, aqui em Manaus. Bacana? Eu também vou avançar aqui também para falar também da prova anterior da CEMED, porque eu preciso que você compreenda que nesse curso não é de qualquer maneira, tá? Esse curso não pulou de paraquedas, esse curso aqui que você está acompanhando não é não é do zero, a gente não está partindo de princípio que a gente acha que não, é o que a gente tem certeza. Então, esses foram os tópicos que caíram no conhecimentos pedagógicos da CEMED, tá? No edital anterior. Adriano, quando foi essa prova? Lá em 2017, 2018, nós tivemos as provas da SEDUC e da CEMED.
e conhecimentos pedagógicos é uma das áreas que cai lá. Tem língua portuguesa, noções de informática, teve as outras disciplinas de conhecimentos pedagógicos. Eu trouxe isso aqui para você. E eu posso dizer para você, aqui está dividido em 5 tópicos, 5 tópicos conforme o edital, está certinho o que está no edital. Mas eu vou falar uma coisa para você aqui, vou até voltar aqui para mim. O que está aqui não foge das regras de concurso público para professor. O que eu quero dizer com isso? O que está aqui é o que comum cai no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Tanto CEMED Manaus, quanto SEDUC Manaus, tanto Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Pará, Recife, Salvador. É basicamente o que cai nos demais também. É claro que algumas coisas aqui são pormenores e outras coisas que... Mas na base é isso. Significa dizer também que quando nós estudarmos aqui, com os assuntos que mais caem em provas de concurso para professor, os tópicos principais, você também se prepara para SEDUC, se prepara para o interior do Amazonas, tá? Ah, vai ter prova em Coari, vai ter prova em Manacapuru, vai ter prova em Itacoatiara, vai ter prova em Parintins, vai ter prova em Presidente Figueiredo. Os municípios também fazem provas e isso que você está vendo aqui é conteúdo que já te prepara para as demais provas também. Olha que legal, tá bom? Vamos então já partir do princípio que isso aqui é uma base boa, é uma base bem estruturada, que nós vamos, logicamente, trabalhar com vocês. Eu chamo a atenção para vocês, deixa eu só mudar aqui o meu pincelzinho. Vou mudar para o roxo, porque senão você não vai ver... Chamo a atenção de vocês os seguintes tópicos, tá? Isso aqui é introdução. Educação, sociedade e cultura. Isso é uma introdução da área de educação. Tá? Ele já inicia assim, tá bom? O segundo tópico é psicologia da educação. Adriano, psicologia? Eu não sou psicólogo. Logicamente, durante a sua formação acadêmica você teve ali a base de psicologia da educação, que eu sei. Eu tive psicologia da educação 1, 2, introdução à psicologia infantil. Nós tivemos essas disciplinas, mas vale notar que nós temos 2 personagens aqui importantíssimas. Primeiro, Piaget, segundo, Vygotsky. Sim, meus amados, vamos estudar Piaget e Vygotsky e eles são fortes candidatos a cair na sua prova. Eu vou voltar a tela toda porque eu quero que você me olhe aqui agora, e para pensar, você saberia me definir as teorias de Piaget e Vygotsky? Interacionismo, socioconstrutivismo, construtivismo, socio-interacionismo. São 4 nomes para basicamente a mesma coisa, interacionismo. Você já ouviu falar? Com certeza, mas e aí? Como é que é isso? Como é que é esse interacionismo? Isso é muito explorado em prova e a gente vai matar esse dragão, você vai sair daqui confiante, porque se vier na prova, da maneira que vier na prova, você vai saber responder. Piaget e Vygotsky são grandes nomes, a teoria deles... Eu vou falar para você agora. A teoria deles são concepções de aprendizagem. E se você é professor, concorda comigo que se eu saber como uma criança aprende, não me torna um professor melhor? Ah, não é verdade? Se eu sou professor, saber como alguém aprende não me faz um profissional? Lógico. E essas concepções de aprendizagem hoje estão em voga. Hoje o mundo é mediado por tecnologias. O professor mediador da relação midiática entre o mundo que está ao redor do aluno e o conteúdo de ensino. Mas veja que esses conceitos, eles são gigantescos. Adriano, você vai me explicar a teoria toda desse pessoal? Logicamente que não. Vamos no que interessa, vamos lá na teoria psicogênese da escrita, vamos lá nas fases do desenvolvimento humano. A criança tem fases de desenvolvimento, essas fases caem em prova. Né? O sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Essas palavrinhas que eu disse agora, nós vamos estudar elas bonitinho, redondinho, para você não ficar na dúvida. É lógico, logicamente, Piaget e Vygotsky
tem caído muito em questões de prova. E aí, se eu não te digo que é importante, se eu não te digo aquilo que vai cair na prova, imagina alguém que não está sendo orientado, alguém que nunca pegou um professor experiente que disse para eles as pedras onde ele tem que andar. Se ele for estudar tudo, se ele colocar no YouTube, vai aparecer uns velhinhos assim, colocando a teoria, 4 horas de aula explicando desnecessariamente, tá? Ou seja, a ideia aqui é como Piaget e Vygotsky aparecem em provas de concurso para professor. É isso, ok? Combinados? Eu vou voltar então a tela, eu vou colocar a tela toda aqui. Você vai ver também que em seguida aparece currículo, que é uma organização, a forma como a aprendizagem se organiza. Em seguida, as políticas públicas. E aqui, meu amado, está na moda em concurso público a questão do racismo, a questão da educação inclusiva, a questão também do bullying. Ano passado, a minha filha, para ela estudar na escola dela, ela simplesmente acordava e abria o notebook na cama, já estava na escola. As aulas eram online. Então você vê então que políticas públicas são maneiras em que o Estado age por meio de normativas para beneficiar um grupo, uma certa população de algum determinado lugar. Políticas públicas, né? E nós temos políticas públicas que incentivam a questão da educação inclusiva. Fortíssimo candidato está presente. Esse tópico é tão relevante que nós vamos ter umas aulas específicas de educação inclusiva, ok? Eu vou avançar também, nós temos aqui o cotidiano escolar. Aqui é a prática pedagógica, é a didática. É o que vem aqui? É gestão, didática, no caso, integração docente-docente. Tem avaliação, tem planejamento, projeto político-pedagógico, e você percebe que é um tópico importante, ok? Adriano, esses tópicos aqui, tem subtópicos? Tem, alguns tópicos aqui abrangem outros tópicos, avaliação, por exemplo, vai ter níveis de avaliação, vai ter tipos de avaliação, vai ter avaliação em larga escala, vai ter pedagogia do exame, vai ter avaliação mediadora de Jussara Hoffmann, que também é uma grande escritora, aliás, Lucchesi é o nome quando se trata de avaliação, ok? Eu vou avançar mais um pouquinho aqui. A ideia é você também ter uma base da prova de concurso da SEDUC. Afinal de contas, você é professor, por que não se preparar para a SEDUC também? Adriano, eu posso aproveitar o material? Perfeitamente. Se você olhar isso aqui, vai bater, vai casar, né? É uma luva, é uma maravilha. E eu vou fazer um concurso, deixa eu ver um interior bom aí para você trabalhar. Itacoatiara. Adriano, vai ter um concurso para a Prefeitura de Itacoatiara. Esse material ajuda a estudar? Ajuda, porque apesar de ser outro edital, apesar de ser outra banca, esse conteúdo, com toda a certeza que há no coração, vai estar presente lá, tá bom? De legislação, nós temos 2 tópicos principais. Tá? Nós vamos trabalhar esses 2 tópicos, que é a LDB e o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, você sabe que é a lei a lei mais importante da educação brasileira, porque essa lei ela vai dar as diretrizes da educação nacional, tá bom? Quantas horas diárias o professor tem que estar na sala de aula, quais conteúdos programáticos são dados no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Veja que tudo que organiza a escola está na LDB. Mas também, aqui nós temos a LDB, mas também nós temos o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, ele é protetivo, ele está lá para auxiliar a criança, e as bancas querem que o professor que o professor saiba o que pode e o que não pode fazer na escola, tá? Adriano, na minha época, a professora, ela me colocava no canto do castigo, o cantinho da vergonha. Então, hoje não pode fazer isso, né? Então, as prefeituras, as redes de ensino querem contratar profissionais que estejam por dentro dessas leis. Além dessas, a mais principal, aquela que está no ordenamento jurídico acima das outras, é a Constituição Federal de 88.
tá? É um leite e os outros são derivados do leite. A manteiga é derivada do leite, o iogurte é derivado do leite, a coalhada é derivada do leite, o queijo é derivado do leite. Então as outras leis são derivadas da legislação principal, da norma jurídica brasileira, a maior norma jurídica, que é a Constituição Federal de 88. Mas, Adriano, eu vou estudar a Constituição Federal? Não. Você vai estudar os artigos 205 a 214, porque é lá que fala sobre a educação. São nesses artigos que falam sobre a educação. E aí, sim, isso sim é tema para nós estudarmos, ok? Vou avançar aqui e você me pergunta, mas quem é o professor? Quem é esse moreno, alto, lindo que está na minha frente, né? Adriano, não exagera, tá? Minha autoestima é boa. Mas olha, temos muita experiência em preparatórios de concurso público, temos muita experiência em sala de aula, nós já trabalhamos... Quando o concurso público era só mato, nós já estávamos lá. Acredite, essa foto que você está vendo aí já tem quase 10 anos. 10 anos, né? Na época os celulares não eram tão popularizados como é hoje não, tá? Mas tínhamos aí esse registro, olha eu chamo a atenção para o tamanho da lousa. Eu vou aumentar a tela, olha o tamanho da lousa, tá? Cadê a tela aqui? Olha o tamanho dessa lousa. Não dá para ver, mas ali eu estou explicando o ECA e é de uma ponta a outra, tá? Eu adoro dar aula, eu amo, eu sou apaixonado. É impressionante como eu adoro ouvir a minha própria voz. Olha isso. Eu vou voltar aqui então. Então você me pergunta quem é esse professor, né? Olha aí, opa, pulei duas. Aí meus alunos, esses alunos são de 2017, esses alunos são de 2018. Adriano, você dá aula para meu amigo, são auditórios lotados, tá bom? E agora eu estou aqui com você, trazendo não só essa experiência, não só o conteúdo, mas uma bagagem de pessoas que nós já levamos à aprovação. E aí, meus amigos, quem é o professor Adriano? Meu nome, Adriano Martins, minhas características principais. Casado, 3 filhos, corintiano, viciado em café, deixa eu ver o que mais, por isso aí já tá bom. Especialista em concursos públicos, minha pós-graduação é em Direito Educacional, em Gestão da Educação pela UFAM, aqui de Manaus, aqui do Amazonas. Eu sou também servidor público federal, do cargo de pedagogo, eu trabalho no campus universitário, eu tenho não só essa formação com alunos, mas também com formação de professores, com ensino. É algo que eu amo de paixão, que eu vivo disso há 15 anos, há mais de 15 anos. Na área de cursos preparatórios de professor, eu já estou aí há 8 anos. E antes disso já fazia concurso, meus amados. Nossa, 2006, 2008. De 6 concursos que fizemos, passamos em 4, né? O atual, logicamente, primeiro lugar, quando você trata de um concurso público nível federal, como foi o que eu concorri, o Brasil todo estava lá. Era apenas uma vaga, o Brasil inteiro concorrendo, eu era o único amazonense, o único que ficou entre os 5 classificados em primeiro lugar isolado. Quase que eu fecho a prova inteira. Adriano, você é o máximo. Não, meus amigos, a gente estuda. E é isso que eu quero passar para vocês, é dedicação, é foco, é força, é você se dedicar que nós vamos alcançar esse objetivo, tá bom? Ok? Eu vou avançar então, porque vem aqui, como é que será a metodologia, Adriano? A metodologia será essa, olha só, eu vou usar o pincelzinho, você vai ter o slide na lousa, e a metodologia primeira, que é a primeira mais importante, é a teoria. É a teoria, ou seja, os teóricos. Adriano, me dá um exemplo de teóricos. Lucchesi para avaliação, falou planejamento, falou Celso Vasconcelos, falou didática, falou Libânio, falou... ou seja, os teóricos aqui vão ser importantes. Eu ia começar a citar um monte de teórico, mas eu estou vendo ali que o reloginho está contando, então eu vou ser mais prático aqui. Como será a nossa metodologia? Aula expositiva,
eu aqui e você no seu cantinho, na sua casa, longe de distração. Coloca o teu celular, não deixa tocar o WhatsApp, não deixa tocar mensagem de Instagram, se desliga disso. Vai para um local tranquilo, calmo, vai para um local de frente para o verde, se possível, longe de distrações, que o sucesso é a medida do seu esforço. Mas vamos lá. Além da teoria, né, nós vamos fazer questões de provas. Eu acredito, questões de provas, eu acredito de todo o coração que um preparatório de concurso público tem que ter questões de prova. É exercício na veia, ok? Provas anteriores. Adriano, o que mais, Adriano? Nós vamos também fazer simulados, porque você precisa estar já com essa expertise, com essa experiência. Quanto mais simulados você faz, você consegue fazer mais rápido, você fica mais confiante, seu olhar fica diferente, você consegue detectar o erro, você consegue identificar, essa experiência conta muito. Então, simulados. Então, nós vamos ter a teoria, nós vamos ter questões de prova, nós vamos ter simulados, nós vamos ter a mentoria com vocês, mas também eu preciso que você compreenda que nós vamos ter o material, a apostila. O material é fundamental. Estudar corretamente é fundamental, mas o material também é fundamental. E para isso, você vai receber o material bem atualizado, mas é aí que vem a questão. Aqui, não vamos abrir a apostila e ler a apostila, não. Aqui já é a teoria pura e aplicada, e você pega para ler a apostila para ter um complemento, para ter mais acesso, mais conteúdos. Combinados? Eu vou avançar então, porque a próximo slide já é uma amostra como nós vamos fazer na prática, porque todas as vezes que nós fomos dar aulas de conhecimentos pedagógicos, nós vamos sempre lembrar um tópico anterior. Na aula anterior, eu vou falar que foi falado isso, porque a gente precisa fazer um link para o que vou prosseguir. Então, essa telinha também estará presente, ok? Estamos aí, minhas redes sociais, aí meu telefone também está à disposição. O Instagram, me siga no Instagram, Pedagogia para Concursos, ok? Você vai lá, eu vou dar o resto das minhas redes sociais, tá bom? O Facebook, o blog onde muitos materiais eu coloco lá gratuitamente para qualquer pessoa que queira estudar no Brasil inteiro, também tem material lá. Então eu tenho o blog, nós temos o Instagram e nós temos a página do Facebook. Eu convido você a me seguir, me procurar lá. Se você vê essa corujinha, sou eu, tá bom? Combinado? Meus amados, apresentado isso, mostrado para vocês, eu só tenho então de desejar todo sucesso. Vamos estar nessa batalha, conte conosco e eu vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e valeu!